A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. Os gestores apresentaram a pauta municipalista em um painel para o governo federal. As demandas também foram ressaltadas em uma comissão geral na Câmara dos Deputados. O último dia de marcha municipalista foi iniciado com diálogo entre o governo federal e os municípios. Representando o Executivo Federal, participaram do debate a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Idely Salvati, e a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. A ministra Miriam Belchior apresentou aos presentes as ações do Programa de Aceleração do Crescimento, que contribuem para reduzir as desigualdades no país. E ainda ressaltou os critérios para que os municípios tenham acesso às máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras, anunciadas pela presidenta Dilma. Já a ministra Idely Salvati ressaltou a necessidade de integração e articulação dos entes federados. Segundo ela, vem sendo estabelecida uma mesa permanente entre os ministérios e os representantes das entidades municipalistas para o acompanhamento e encaminhamento das principais demandas dos municípios. Ela ainda relembrou que a participação do governo federal em todas as marchas municipalistas vem possibilitando avanços para os municípios. Para nós é sempre muito importante, desde que o presidente Lula assumiu em 2003, é uma tradição a presença do presidente da República. A presidenta Dilma mantém esta tradição com a sua participação, a participação dos seus principais ministros, e esta relação está inclusive institucionalizada, porque desde 2013, desde quando nós assumimos o governo federal, existe uma instituição que articula o governo federal e os municípios, que é exatamente o Comitê de Assuntos Federativos, onde todas as negociações das demandas apresentadas nas marchas e pelas demais entidades do municipalismo brasileiro são tratadas, são resolvidas, são encaminhadas. E de ano para ano, de um ano para outro, nós temos tido avanços significativos em termos de recursos, em termos de programas, em termos de alteração de legislação, que faz com que o município, que é onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas vivem, onde as necessidades precisam ser atendidas prioritariamente, os municípios sejam cada vez mais fortalecidos. Durante a solenidade, foi realizada ainda a cerimônia de posse da nova diretoria da CNM. A presidente da Prece, Eliane Brasileiro, assumiu novamente o posto de representante dos estados do Nordeste na entidade municipalista estadual. Ela ainda foi homenageada pela equipe da CNM como uma das mulheres que representa a luta municipalista do Brasil. Em seguida, já no final da tarde, o plenário da Câmara dos Deputados Federal sediou uma comissão geral onde gestores municipais puderam apresentar as suas reivindicações. A comissão, transmitida ao vivo na TV Câmara, debateu a situação financeira dos municípios e a pauta municipalista apresentada pela Confederação Nacional dos Municípios. Dentre as principais demandas, os prefeitos elencaram como importantes a mudança do Pacto Federativo e a redefinição das atribuições de cada ente. O pedido para que os parlamentares sejam mais cautelosos ao aprovarem os pisos salariais das diversas categorias, para que o gestor municipal consiga arcar com o cumprimento da lei. Além disso, os prefeitos lembraram aos parlamentares que a aprovação de redistribuição dos royalties pode desafogar as contas públicas municipais. O presidente da Câmara Federal, Marco Maia, tomou uma iniciativa politicamente correta e institucionalmente adequada para abrir o plenário da Câmara para debater as questões da agenda da 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, liderado pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que é a organizadora da marcha, o prefeito Paulo Zilkowski. A agenda, que começou há 15 anos atrás, ela vem tendo avanços e recuos. Mas eu penso que é preferível saudar os avanços que foram conquistados pelos municípios ao longo desse tempo do que falar dos recuos que foram dados e nas frustrações em algum momento. Porque o mais importante é ter esperança de que, com a pressão, é possível mudar o cenário que nós estamos vivendo em relação à Federação Brasileira, que é uma situação de fragilidade por conta da concentração de poder financeiro da arrecadação nas mãos dos cofres da União, que fica com 60% do que é arrecadado, 20 e poucos por cento na mão dos municípios, dos estados e pouco mais de 13% na mão dos municípios, considerando
que estes entes federativos, os municípios, que eu chamo os primos pobres da federação, ao longo do tempo têm aumentado as suas responsabilidades e competências, o que gera uma asfixia financeira para todos eles, que agora pleitearam, não conseguiram sucesso da emenda 29 para que a União compartilhasse a aplicação de recursos na saúde pública. Hoje, os municípios aplicam muito mais do que a lei determina. A lei fala em 15%, eles aplicam da média 23% da receita líquida corrente dos municípios. Então, é preciso corrigir essas distorções. Os municípios são instados a pagar pisos para várias categorias que merecem, todas as categorias merecem, especialmente dos professores. Só que não tem a condição financeira de corresponder com aquela determinação que é dada pelo governo federal, que deveria dar, nesses casos, a condição financeira para que o município possa executar essa responsabilidade. Então, são demandas que vão continuar aqui pautando a marcha, entre elas a distribuição dos royalties do pré-sal, matéria que está em exame no Congresso Nacional, mais precisamente aqui na Câmara dos Deputados. A presidente da APRE, Celine Brasileiro, que representava os municípios do Nordeste na CNM, destacou a importância da votação dos royalties para acrescer recursos para os municípios mais necessitados, tratando como uma verba que será investida no bem-estar da população. Ouvindo os discursos do presidente Lula, da presidenta Dilma, a gente escuta o reconhecimento de que o Brasil tem uma dívida para com essa região. E por que não compensar também essa dívida distribuindo os royalties do petróleo? Não queremos mais viver de pires na mão, pedindo recursos para a saúde, para uma área ou outra área. Os royalties seriam mais uma forma de compensação. Hoje, vivemos no Nordeste, talvez ou com certeza, a maior de todas as secas. É preciso um olhar todo especial para o enfrentamento desse desastre natural. E que pese as ações que os estados, os governadores, também o governo federal já estão tomando as providências, os royalties poderiam muito ajudar, com certeza. No âmbito da CNM, temos o Fórum das Entidades Municipalistas do Nordeste, que ontem mesmo nos reunimos com o ministro da Integração, pedindo agilidade e prioridade nas ações de enfrentamento à seca. Nesse sentido, pedimos aqui o apoio desta casa. A pauta municipalista, que está aqui neste impresso, ao Nordeste brasileiro, que hoje sofre com esta grande seca, ao Norte, que hoje sofre com as enchentes. Por fim, ressaltar a importância do movimento municipalista, a importância das entidades de municípios, convocando a toda a população que essa luta não é só dos prefeitos, é de todo o povo que mora, que vive nos municípios e precisam nos apoiar nesta luta, porque o município é de todos, também é dos deputados. E municipalismo forte só é possível com a participação de todos. Meu muito obrigado e royalties para todos. Para os prefeitos participantes da 5ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, a programação e a interação possibilitada pelo evento foi uma oportunidade de reforçar a luta municipalista e de avançar nas questões prioritárias. É importante a nossa participação de municípios do estado do Ceará nessa marcha, porque aqui são discutidos assuntos de importância, como a distribuição do royalties, que gerou uma série de polêmicas, mas que colocou o debate novamente como uma questão nacional. Então é importante que a gente participe, é importante que a gente dê o apoio à nossa entidade, à APRE e à CNM, para que a gente consiga alcançar aquelas conquistas que são de todos os municípios do Ceará. Tudo aquilo que está sendo reivindicado, tudo aquilo que está sendo discutido, traz benefício para todos os municípios. Por isso que é importante a participação dos prefeitos com as suas comitivas, para que a gente possa cada vez mais fortalecer as questões municipalistas, que a gente consiga colocar o município como centro das atenções,
para que não fique só no discurso, né? Aquela velha história de dizer que tudo acontece no município, mas que realmente isso se torne uma prática. E se tudo acontece no município, os municípios precisam ter o apoio para dar toda a sustentação aos civis que nós prestamos à nossa comunidade. E o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com outros assuntos de interesse dos municípios. O nosso encontro está marcado sábado que vem aqui na TV Assembleia. Para falar conosco, mandar sugestões de pauta, envie um e-mail para tv@apresse.org.br. Outras informações e para acompanhar o Apresse na TV, visite o nosso site. Apresse, em defesa dos municípios do Ceará.